Minha timidez me atrapalha. Olá, eu sou Yara Restini, passei por 7 casamentos e muitas histórias amorosas felizes e infelizes. E eu estou aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade. E nesse vídeo eu vou falar sobre a sua timidez. Eu já fui tímida e muito tímida. Eu sei bem o que é sentir o rosto esquentar. E aí, sabendo que eu estava ficando vermelha, acabar ficando mais vermelha ainda, de vergonha de estar ficando vermelha. Aliás, vergonha era o que eu mais sentia. Vergonha de chegar num lugar, vergonha de ter que falar com alguém, vergonha de dar dedada, né? E dava muitas, porque quanto mais a gente sente medo de dar dedada, mais desajeitada a gente se sente, e aí é que acontece mesmo, né? De dar dedada. Eu sei bem o que é tropeçar no nada e sair ali catando cavaco, de tanto medo de estarem me olhando enquanto eu andava. Que coisa, né? Ter que ensaiar a fala, até para ir numa loja, num banco, para resolver algum problema, tinha que ensaiar o que eu ia falar. Eu sei o que é, se sentir deslocada e acabar indo embora em minutos de um lugar por achar que não ia conseguir me inserir no ambiente, não ia ser bem aceita. Deixar de ir a uma festa ou reunião por achar que eu não estava com a roupa, ou com a cara, ou o cabelo, ou o jeito adequados. Que não ia saber o que fazer, não ia saber o que falar. Diante da abordagem de alguém, dar respostas bobas e acabar logo com a conversa, né? Porque mais parecia uma tortura do que algo que eu queria tanto, que era de repente a pessoa se aproximar de mim. E eu sei o quanto é difícil lidar com isso. O quanto a gente parece sem saída. A timidez é aquele constrangimento, aquela apreensão que você sente quando alguém se aproxima ou chega para falar com você. Esse sentimento é causado pelo medo. A pessoa tímida é bem diferente da pessoa introvertida. Os introvertidos se sentem energizados, ficando fechados em si mesmos, por um período de tempo pelo menos. Já as pessoas tímidas, muitas vezes elas querem desesperadamente se conectar com os outros, mas não sabem como fazer isso, ou não podem tolerar a ansiedade diante disso, né? A ansiedade que vem com essa interação. O que fazer então? Como vencer a timidez? Olha, apesar de parecer que não tem solução para deixar de ser tímida, há algumas estratégias que podem ser aplicadas aos poucos para que assim você consiga ter uma vida com mais qualidade. As mais recomendadas são as seguintes, primeiro, se conhecer profundamente e se aceitar do jeito que você é. Quando você se aceita como tímida, o sentimento deixa de ser um tabu. Então você diz assim para você, ok, eu sou tímida, preciso fazer alguma coisa, vou traçar um plano para lidar com isso e resolver. Assim, você passa a ser capaz de buscar estratégias, capaz de fazer a sua mente criar caminhos para a solução do problema. É preciso enxergar as dificuldades como algo normal de todos os seres humanos. O medo paralisa e impede qualquer pessoa de se arriscar. Quando você deixa de fazer algo por medo de errar, o medo de decepcionar alguém, por exemplo, você está deixando de tentar. Quando você não tenta, você não erra, né? Só que também você não aprende. Segundo, persistir, forçar, mas sem ultrapassar os seus limites.
Quando você se sente desconfortável, claro que a primeira coisa que vem na sua mente é desistir, né? De fazer, de comparecer, de tentar. Essa é uma atitude extremamente nociva e que permite que a vergonha tome conta da sua vida, o medo. Você precisa assumir um compromisso com você mesma de, aos poucos, ir superando o medo. Mesmo que seja um pouco desconfortável no início, precisa dar uma forçada para cumprir o objetivo. Toda situação desconhecida causa desconforto em qualquer pessoa. Mas elas vão e fazem, e você pode muito bem fazer também. Não há nada em você que torne você com menos habilidade do que outras pessoas para enfrentar situações desconhecidas. Se você é tímida, é muito provável que você tenha baixa autoestima, não é? Como todos os tímidos. Provável que você tenha medo de rejeição ou autoconsciência aguda. Isso pode impedir você de desenvolver novos relacionamentos, porque você fica se voltando para dentro para ficar tentando se monitorar, controlar o seu próprio comportamento e controlar as deficiências que você acha que tem. A timidez pode ser definida como um medo ou receio extremo quando você se depara com situações de exposição, ou seja, o medo de ser julgada pelas outras pessoas. A timidez é uma característica muito comum nas pessoas. Você não está sozinha. E algumas pessoas sofrem com esse sentimento constantemente e precisam diariamente superar muitos obstáculos para atingir resultados que ela deseja. Esse sentimento, claro, não vai embora de um dia para o outro, porque ele começa a se desenvolver quando você ainda é criança, na fase em que você deveria desenvolver a sua autoconfiança e a sua segurança. E é a partir delas que se desenvolve a autoestima. Por que é tão difícil lidar com a sua timidez? O grande problema é que a timidez traz muito desconforto e assim ela acaba por prejudicar a confiança em você mesma. Consequentemente, você sente uma grande preocupação com o que os outros estão pensando ou o que eles vão pensar sobre você. Você sente medo ao se deparar com situações que exigem que você assuma riscos. Isso pode fazer você interpretar de forma equivocada certas situações por conta desse sentimento. Considerar que situações normais são situações super difíceis. Claro que não dá para deixar de ser uma pessoa tímida de um dia para o outro, mas acredite, existem estratégias que podem ajudar você no momento em que esse sentimento horrível aparece sem aviso. Então tem aquelas situações, né? Primeiro dia de trabalho, reunião com amigos, conhecer alguém novo, são alguns dos eventos que só de imaginar já dá palpitação, já dá mão fria, suada, ansiedade, um monte de pensamentos sobre as vergonhas que você vai sentir. Muitas pessoas têm essas sensações praticamente todos os dias e sofrem pra caramba quando tem que enfrentar certos momentos do dia a dia ali, momentos que causam muito desconforto, né? A timidez pode ser leve ou severa, mas saiba que a solução está muito mais ao seu alcance do que você imagina. Se você sente a sua garganta secar quando pensa em puxar assunto com alguém, se você se sente totalmente deslocada quando sai com pessoas que não sejam bem íntimas, se você pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião sobre o assunto ali à sua volta, na sua roda, se você até evita se candidatar a empregos em que você precisaria se soltar, ou mesmo se você evita se lançar a conquistar alguém que você deseja, tudo isso está associado à sua timidez.
Por que você se sente tão tímida? Por que você recua tanto diante de situações que parecem ser tão simples para os outros? Vamos falar de alguns desses porquês. Primeiro, o medo de não ser aceita. O medo de não ser bem aceita e o receio de falar alguma coisa que pode ser julgada e rejeitada. O medo de ter algum tipo de comportamento considerado inadequado fazem você se retrair para prevenir qualquer embaraço, para não ser excluída pelas pessoas. Então você se retrai. Segundo, a necessidade de receber atenção. É normal precisar receber atenção, porque sem atenção você se sente ignorado. Isso causa um grande impacto na autoestima. Por isso, adultos inseguros têm mais dificuldades de enfrentar esse sentimento. Terceiro, a insegurança extrema. O medo de não ser aceita por outras pessoas desencadeiam a insegurança, porque afeta diretamente a sua credibilidade sobre a sua capacidade, o seu potencial. Essa insegurança traz uma tensão extrema. Aí as palavras se embaralham, né? Você não consegue expressar nem o que pensa. Quarto, a falta de habilidades sociais. Para você que é tímida, interagir socialmente traz muita dificuldade. Participar de encontros entre amigos e amigos de amigos principalmente, né? Rodas de conversa são situações em que você se retrai e fica apenas ouvindo o que as outras pessoas dizem. Com isso, você acaba não tendo muitos amigos. Justamente por essa dificuldade de enfrentar o desconhecido. Quinto, a necessidade de fazer tudo sempre de forma perfeita. Olha, ninguém gosta de errar, lógico, mas querer fazer sempre tudo de forma perfeita acaba criando uma preocupação excessiva com os erros que podem vir a acontecer. Então você fica com medo de arriscar para não passar vergonha. Nossa, isso é algo que atrapalha demais a sua rotina e de muitas pessoas. Isso pode causar a perda de excelentes oportunidades, porque você mesma se tira. Por isso é essencial tomar a decisão de lidar com esse sentimento, que prejudica tanto você. O que fazer então? Como vencer a timidez? Olha, apesar de parecer que não tem solução para deixar de ser tímida, há algumas estratégias que podem ser aplicadas aos poucos para que assim você consiga ter uma vida com mais qualidade. As mais recomendadas são as seguintes. Primeiro, se conhecer profundamente e se aceitar do jeito que você é. Quando você se aceita como tímida, o sentimento deixa de ser um tabu. Então você diz assim para você: ok, eu sou tímida, preciso fazer alguma coisa, vou traçar um plano para lidar com isso e resolver. Assim, você passa a ser capaz de buscar estratégias, capaz de fazer a sua mente criar caminhos para a solução do problema. É preciso enxergar as dificuldades como algo normal de todos os seres humanos. O medo paralisa e impede qualquer pessoa de se arriscar. Quando você deixa de fazer algo por medo de errar, ou medo de decepcionar alguém, por exemplo, você está deixando de tentar. Quando você não tenta, você não erra, né? Só que também você não aprende. Segundo, persistir, forçar, mas sem ultrapassar os seus limites. Quando você se sente desconfortável, claro que a primeira coisa que vem na sua mente é desistir, né? De fazer, de comparecer, de tentar. Essa é uma atitude extremamente nociva e que permite que a vergonha tome conta da sua vida, o medo. Você precisa assumir um compromisso com você mesma de, aos poucos,
e superando o medo. Mesmo que seja um pouco desconfortável no início, precisa dar uma forçada para cumprir o objetivo. Toda situação desconhecida causa desconforto em qualquer pessoa. Mas elas vão e fazem, e você pode muito bem fazer também. Não há nada em você que torne você com menos habilidade do que outras pessoas para enfrentar situações desconhecidas. Porém, respeite-se, né? Respeita o seu limite, os momentos em que você acredita que está precisando de verdade se isolar, né? Quem regula o quanto você vai se forçar a avançar um pouquinho é você mesma. Então dá essa forçada, mas sem muito estresse. Por mais que pareça difícil, dá aquela forçada. É muito importante não desanimar e ir aos poucos, de acordo com o seu ritmo. Adotando essas estratégias para se livrar desse impedimento, lance desafios progressivos para você mesma. Sabe, hoje eu vou superar tal coisa, amanhã vou superar aquela outra coisa, semana que vem eu vou puxar assunto com quem sentar na mesa do meu lado na cafeteria. Na outra semana eu vou começar a dar pelo menos uma opinião nas rodas de conversa. E assim por diante. Terceiro, transforme a sua timidez em algo a seu favor. Olha, todo mundo sabe quando alguém é tímido. E quando alguém percebe que está lidando com uma pessoa tímida, esse alguém tende a ter a empatia por compreender a sua dificuldade. Então, não se cobra demais quando você se deparar com uma situação nova. É comum que as pessoas percebam a dificuldade e deem uma forcinha sem pressionar. Quarto, saia da zona de conforto. Outra trava interna importantíssima aqui, além da falta da autoestima, da insegurança, é a zona de conforto. A zona de conforto é a mesmice, sabe? É essa paralisação em uma situação para não ter que arriscar tentar sair dela. Eu sei que a sua tendência é fugir de reuniões sociais por medo de passar algum tipo de vergonha ou algum tipo de situação desconfortável. Porém, quando você se força a sair da zona de conforto, você luta contra, sabe? A tão temida sensação de se sentir deslocada. E assim, aos poucos, esse sentimento vai diminuindo e deixando de existir. Sabe, vai ficando cada vez mais fácil encarar situações novas, porque você vai se sentindo mais à vontade. Quinto, ria de você mesma. Se você é tímida, eu sei que você morre de medo de virar motivo de piada e de ser, ridicularizada por outras pessoas. Só que na grande maioria das vezes, isso é pura imaginação sua, sabia? Quando você se sentir assim, inverta os papéis. Pensa no quanto é ridículo querer já antever uma situação que nem aconteceu e ria de você mesma. Na hora que der uma dedada, ria de você mesma também. E diga para as pessoas em volta: nossa, eu sou tão tímida que eu fico parecendo uma palhaça, dando uma dedada dessa, uma dedada atrás da outra. Oh, meu Deus! Pronto, essa atitude que parece tão simples e boba já quebra o climão aí dentro e já vai fazer com que você se sinta muito melhor e mais confiante. Sexto, comece uma atividade nova. Quando a gente se propõe a aprender alguma coisa nova, fazendo um curso, por exemplo, todo mundo se sente iniciante, não é? E sem saber nada, da mesma forma que você. Sabendo que as outras pessoas também estão desconfortáveis com esse começo que elas não sabem nada, você pode começar a se soltar mais e superar a angústia de se sentir por baixo, com mais dificuldade do que os outros, porque está tudo igual. E de conversar com gente nova também, uma grande oportunidade. Por mais que seja um traço
da sua personalidade, claro que a timidez pode atrapalhar o seu desenvolvimento, a sua evolução, já que você se sente tão retraída e aí não consegue ousar ir além por medo de arriscar e se machucar no futuro. É por isso que vale a pena tomar a decisão e tomar as providências para lidar com a timidez e superar. Olha, quero te dar uns últimos lembretes. Não tem problema algum em ser assim. E ninguém é obrigado a assumir posturas e comportamentos que não condizem com quem você realmente é. Olha para si mesma, entenda e conte com os recursos internos que você possui. Enfrente seus medos e lembre-se que você é maior que os seus medos. Você é dona deles e não eles donos de você. Aproxime-se das pessoas, encontre o seu ritmo para desenvolver esses avanços em você. Evite se comparar a outras pessoas, porque você não vai ser justa nessa comparação, né? Você tenderia a se ver menor do que as outras pessoas, então simplesmente não se compare. Você não é inferior a nada e nem a ninguém. Você é um ser humano único e maravilhoso. Você é cheia de talentos, de capacidades e de infinitas qualidades para chegar onde você quiser e conquistar tudo o que você nasceu para conquistar. Trabalhe o seu autoconhecimento. Passa a observar suas habilidades, as suas melhores características da sua personalidade, os seus talentos, em quais pontos da sua vida você tem uma desenvoltura melhor. Reconheça suas competências. Se você se conhecer profundamente e se olhar com atenção, você vai fortalecer a sua autoconfiança. E aí você vai se sentir cada vez mais preparada para superar a sua timidez. Recuse-se a se guiar pelo que os outros pensam ou dizem sobre você. A sua vida, as suas escolhas, respeita as suas próprias vontades e não deixa que a sua timidez tire você das escolhas que você quer fazer. Sejam de qual tipo forem essas escolhas. Eu já fui tímida, conheço bem essa dor. E é por isso que no meu curso Destino Felicidade eu criei uma estratégia de superação da timidez, que está contida em um passo a passo diário, passo a passo leve e eficaz. E eu quero deixar aqui uma dica prática para você começar a se arriscar a puxar assunto com as pessoas. Essa técnica vai te ajudar a ficar mais segura para puxar esses assuntos. Eu sei que tendo a timidez como traço aí da sua personalidade, uma dificuldade que assusta é essa, não é? A de interagir e conversar com novas pessoas principalmente. Mas você pode sair de casa com uma estratégia meio pronta para puxar conversa ou então para combater aqueles silêncios que se formam no meio de alguma conversa com alguém novo. Olha, essa estratégia é feita de 4 assuntos: família, ocupação, recreação e desejos. Essa técnica chama-se Ford. E o que você vai fazer? Quando encontrar uma pessoa, você vai fazer perguntas sobre essas 4 coisas: sobre a família, sobre a ocupação, sobre o momento profissional, sobre os momentos de lazer e sobre os desejos dela para o futuro, os sonhos dela e assim por diante. Esses assuntos rendem muitas perguntas e respostas e a pessoa acaba falando mais do que você. Com isso, você pode ir ficando cada vez mais à vontade para conversar. Sabe, não só com aquela, mas com as próximas também, sem medo de não ter assunto,
sem medo de ficar constrangida sem saber o que fazer. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter, mesmo que pouco, ajudado você a chegar um pouquinho mais próximo do seu desejo de se libertar disso e de ser feliz de verdade. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.